Olá, líderes espirituais, bem-vindos para Terça Talks. Esse é o momento de investimento na sua liderança espiritual e eu estou animado para hoje. Hoje a gente vai falar sobre sendo guiados pelo Espírito de Deus. E para isso, a gente vai ir para um lugar onde não é tão comum falar de ser guiado pelo Espírito de Deus, que é o livro de Isaías. Eu estou estudando recentemente esse livro e tem impactado a minha vida. Eu quero que você vá comigo para Isaías capítulo 30 e a gente vai ler versículo 21, que diz assim: E seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de vocês, dirá: Este é o caminho pela qual devem andar, que se voltem para a direita ou quer para a esquerda. Eu amo que o profeta Isaías, centenas de anos antes do dia de Pentecostes, viu e ouviu esse momento onde os humanos seriam guiados pelo Espírito de Deus, tanto quanto como se fosse uma pessoa aqui atrás de mim, conversando comigo aqui no meu ouvido: vá para cá, faça isso, faça outro, não faça aquilo, não vá para lá, não esteja com ela, não esteja com ele. É uma voz que nos guia para poder tomar as direções e os caminhos certos para a nossa vida. E o profeta Isaías, obviamente, ele teve uma experiência especial com o Espírito de Deus, como profeta na época dele, onde não tinham o empoderamento e preenchimento do Espírito, mas com certeza ele andava com o Espírito sobre ele, guiando ele como profeta de Deus. Mas ele está profetizando sobre um tempo na linha de tempo da humanidade, onde teríamos o Espírito dentro de nós, nos empoderando, nos guiando a cada passo. E claro, isso se manifestou e se cumpriu no dia de Pentecostes, quando nós vemos em Atos 2, o Espírito de Deus foi enviado e preencheu todos os que estavam no quarto superior, e logo depois a igreja primitiva toda foi preenchida, batizada com o Espírito. A gente vê os apóstolos ministrando para as pessoas ao longo das suas viagens para serem não apenas salvos, mas preenchidos e batizados com o Espírito de Deus. E vemos o cumprimento daquilo que Isaías profetizou, que é: você terá como se fosse alguém atrás de você, contando para você o que fazer, como fazer, aonde ir, como fazer, como ir para lá. E glória a Deus por isso que nós temos hoje, dentro dessa era na qual vivemos, a oportunidade de sermos preenchidos pelo Espírito de Deus. E não apenas preenchidos com poder, mas tendo essa oportunidade de sermos direcionados e guiados por o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele sabe todas essas coisas. Ele sabe em qual direção devemos ir, qual direção não devemos ir, qual investimento deveríamos fazer, qual investimento não deveríamos fazer. Ele tem todo conhecimento, toda a sabedoria, e nós temos a oportunidade de não apenas ser preenchidos por Ele, batizados por Ele, mas de submeter a nossa vontade e afiar os nossos ouvidos para ouvir as direções do Espírito de Deus para a nossa vida, de poder ser guiado por Ele, de poder ouvir sua voz e seguir e obedecer sua voz. E eu amo isso, que temos não apenas esse privilégio, mas eu quero te encorajar, você líder espiritual. Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode ser preenchido pelo poder do Espírito, você pode ouvir a voz do Espírito Santo, mas uma vez sendo batizado, eu quero te encorajar a afiar e praticar de uma forma o ser guiado e sensível à voz do Espírito Santo. Exatamente como Isaías disse, você ouvirá uma voz. Não é alguém gritando na sua cara, é um sussurro dizendo: vá para cá, vá para lá, não faça isso, não faça outro, não fale desse jeito, não pensa dessa forma, não permita a ofensa entrar. E quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo, quanto mais eu obedeço e quanto mais eu afio os meus ouvidos e o meu coração a ouvir Ele, a obedecer Ele, mais fácil vai ser guiado pelo Espírito. E em contrapartida, quanto mais eu desobedeço essas direções, quanto mais eu não dou ouvidos às direções do Espírito, mais difícil será ser guiada por Ele. Então, quero te encorajar, líder espiritual, a praticar ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito não só fala aos domingos, Ele não só fala quando estamos no culto, Ele fala
todos os dias, em qualquer momento. A gente só apenas não estamos sempre ouvindo. Eu quero te encorajar ainda hoje a afiar seu ouvido, verificar a sua antena espiritual para estar em concordância e sensível às direções que o Espírito Santo tem para você hoje. Ele tem direções, seja com a forma que você vai se conduzir até o trabalho, a forma como você vai responder para o seu chefe, sua esposa, os seus filhos. Ele vai te conduzir com a sua boca, seus pensamentos, seu coração. Ele quer ter controle sobre toda a área da sua vida, mas ele só poderá ter esse mordomia ou esse governância quando nós damos para ele esse lugar. E quando nos abrimos e somos sensíveis à sua voz, ele poderá entrar, nos guiar e nos levar para os planos, como a palavra diz, que são bons, perfeitos e agradáveis. Quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele poderá entrar e fazer o trabalho dele na vida de cada crente. Eu espero que você recebeu algo hoje. Eu espero que você hoje poderá provar do que é ser guiada pela voz do Espírito Santo. Literalmente ter o que acontece aqui em Isaías 30 acontecer contigo, onde você ouve a voz, pode ser sensível a essa voz e obedecer à voz do Espírito de Deus. Eu sei que isso vai te abençoar, eu sei que vai transformar sua vida para sempre. Deus abençoe, gente. Amamos muito vocês.